Bom dia, que alegria! Vamos estudar geografia! E aí, turma, tudo bem? Confesso aí que vocês estão com uma vontade louca de estar de volta aqui na escola, vocês estão cansados já de ficar em casa, né? Isso aqui não, né? Bom, mas, né, vocês aí em casa têm que continuar estudando, a gente não pode parar, né, perder o pique. E a partir das aulas que nós vamos trabalhar agora, nós vamos começar a ver a parte da geografia agrária brasileira, tá? Então, como que se desenvolve a agricultura, a pecuária no nosso território, quais são os fatores que favorecem ou não o desenvolvimento dessas atividades e as questões sociais, econômicas relacionadas à agricultura no nosso país. Bom, é o seguinte, quando o Pero Vaz de Caminha veio junto com o Cabral aqui no Brasil, encontrou aquela floresta linda, tropical no litoral e disse, pois, já estamos terra fértil, se plantando tudo dá. E ficou esse mito, ficou essa frase, né, colada na cabeça das pessoas, que o Brasil é um país de terras muito férteis e que aqui tudo que a gente planta vai dar certo. Mas ela não é uma frase 100% verdadeira, tá? O Brasil, como um país de clima tropical, ele tem um problema. A maior parte dos nossos solos são solos de baixa fertilidade. O clima quente e úmido, ele leva a uma decomposição mais acelerada dos nutrientes do solo, seja no processo de lixiviação, que você vai estudar lá na apostila, e seja também o problema da formação de lateritas, são placas de óxidos metálicos, que tendem a criar crostas ferruginosas sobre a superfície do solo e que dificultam também o avanço da prática agrícola. Então, esse é um problema não só do Brasil, esse é um problema de quase todas as regiões tropicais da Terra. Geralmente, as zonas tropicais tendem a ter solos mais pobres, tendem a ter solos de menor fertilidade e com problemas de acidez. Por outro lado, o clima tropical ele tem vantagens, né? A maior parte das plantas, elas gostam de ambientes quentes e úmidos. Também a questão da diversidade de cultivos, ela é mais fácil nas zonas tropicais. Nós temos produtos que são originários de clima temperado, exemplo, a soja, né? Que veio lá de regiões temperadas da Ásia, junto ao litoral chinês, e que, por um processo de adaptação genética, que nós no Brasil acabamos sendo pioneiros nessas técnicas, a gente conseguiu desenvolver certas modalidades de soja que são cultiváveis em regiões de clima quente. E hoje as áreas tropicais do planeta elas tendem até a ter uma produtividade maior de soja do que as regiões temperadas. Agora, você fazer o caminho contrário é complicado, você não consegue muito bem pegar uma planta de origem tropical, vamos pensar, por exemplo, a banana, né, e levar para um cultivo numa zona de clima mais frio, se não for para um sistema de estufa, né? Então, a questão do clima tropical ela traz vantagens e desvantagens. Talvez a maior vantagem do clima tropical é a possibilidade de variedades de cultivos. E o maior problema está relacionado à pobreza do solo, a tendência de acidificação dos solos. Também as regiões tropicais, elas têm uma tendência muito maior de surgimento de pragas, né? Devido justamente à maior complexidade do ecossistema dessas regiões, quando você retira a vegetação original e você coloca no lugar dela uma monocultura de grãos, você provoca um desequilíbrio muito maior na cadeia ecológica e isso daí traz, consequentemente, uma possibilidade muito maior de surgimento de pragas, tá? Bom, apesar de no Brasil predominarem solos de baixa fertilidade, como eu mencionei para vocês, nós temos algumas áreas especiais que elas conseguem conciliar duas condições que são extremamente raras. É o clima tropical, bom, né? O calor, a umidade do clima tropical, com solos de alta fertilidade. Então é como se você imaginasse a namorada que é rica, linda, perfeita, bonita, cheirosa e simpática e tudo mais de perfeito que tivesse, né, na sua vida. É uma coisa rara que vale ouro. Então no Brasil nós temos algumas áreas que a gente pode considerar que são pérolas para o setor agropecuário. O litoral do Nordeste, onde nós encontramos o solo de Massapê, hoje quase totalmente ocupado pela cana-de-açúcar, né? Na verdade, isso daí vem desde a época da colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram, desenvolveram a monocultura da cana, e isso permanece, né? Quase 500 anos aí que a gente tem de monocultura de cana-de-açúcar, graças principalmente à qualidade e fertilidade desse solo aqui, que é produto da combinação de duas rochas, o gneiss com o calcário.
tá? E na região sul-sudeste do Brasil, nós encontramos o solo de terra roxa, que é um solo vulcânico, também que tem uma fertilidade muito alta, mesmo estando dentro de áreas tropicais. Também em várias regiões aqui espalhadas pelo Brasil, nós vamos encontrar algumas áreas, algumas linhas de ocorrência de solo de várzea. O solo de várzea é aquele solo que está na margem dos grandes rios. Esses solos, geralmente, eles têm uma fertilidade por conta da quantidade de sedimentos de matéria orgânica que os rios vão depositando nas margens a cada ciclo de cheias. Esses solos hidromórficos, eles têm algumas limitações, não é qualquer produto que você consegue cultivar em áreas de solo tão úmido, argiloso, encharcado. Então, o solo de várzea ele é mais específico para alguns produtos específicos, como o arroz, alguns tipos de leguminosas, né? Então, nesse caso, esses solos tendem a apresentar uma alta fertilidade. Então, o que você vai fazer no seu trabalho de pesquisa, né? Você vai analisar, pesquisar sobre esses 3 solos, o solo de massatê, o solo de terra roxa e o solo de várzea, que eu mencionei para vocês. Vão analisar como que esses solos se formam pelo processo geológico, qual a composição química, o tipo de rocha predominante na característica de cada um, que os faz serem solos de fertilidade acentuada, mesmo estando dentro de uma zona de clima tropical, que, como eu disse, por natureza, tende a ter uma perda maior de qualidade de nutrientes do solo. A outra coisa que você vai fazer na sua pesquisa é fazer um levantamento sobre a questão da laterização. A laterização é um dos grandes problemas em boa parte dos solos brasileiros, principalmente na região central. Então assista os 2 próximos vídeos com atenção, entenda realmente o que é laterização, pesquise pela internet para saber por que a laterização dificulta o cultivo. E uma coisa muito interessante da gente analisar é que a região central do Brasil, onde fica a vegetação do cerrado, até a década de 70, dizia-se que o cerrado é uma área imprópria para a agricultura, solos pobres, muito ácidos, com muita laterização. Então a gente vê que a área era mais ocupada apenas pela pecuária extensiva, por alguns pontos de mineração, de extração de pedras preciosas do Brasil Central, e a agricultura até os anos 70 no Cerrado, ela era uma atividade bastante insignificante para o desenvolvimento da área. De repente, a partir da década de 70, foram desenvolvidas técnicas para corrigir os solos do Cerrado e para aproveitar melhor as qualidades que ele tem. Apesar da baixa fertilidade desse solo e apesar dessa tendência de acidificação, que é comum das zonas tropicais, o Cerrado tem algumas vantagens bem interessantes. O relevo da região é plano, o que facilita a mecanização. O solo tem uma boa textura, ele tem um bom equilíbrio de partículas grossas, que são as areias, e partículas finas, que são as argilas. Isso é algo também muito positivo para a prática agrícola. Então não confunde, tá? Uma coisa é a fertilidade, a composição do solo, e a outra coisa é a textura, tá? Então, apesar de pouco fértil, o solo do Cerrado é um solo que tem normalmente uma textura boa. E também o fato de que no Cerrado nós temos uma sazonalidade bem nítida do clima. Temos um período chuvoso, que é o período que vai mais ou menos de dezembro a abril, e depois nós temos um período de estiagem, que vai pegando finalzinho de maio até agosto, né? Então isso para o agricultor é bom o agricultor saber exatamente qual é a estação de chuva e qual é a estação de seca, para que ele consiga organizar o seu cultivo. Então o Cerrado precisava, na verdade, apenas de um tapinha, de algumas pequenas correções, para que ele se tornasse uma área efetivamente produtiva para a agricultura. E aí você vai ter que descobrir o que eles fizeram, né, para que o Cerrado deixasse de ser esse patinho feio aí da nossa zona de avanço da agricultura e mostrasse toda a sua potencialidade. Quais foram as técnicas aplicadas para a melhoria da produtividade do Cerrado. Por outro lado, né, se isso, do ponto de vista econômico, foi algo muito importante para o Brasil, que inclusive tem levado a um processo de interiorização do nosso território, né, nós estamos vendo cada vez mais pessoas migrando do Nordeste, do Sudeste e Sul do Brasil, que puxados pela atividade agrícola, mas que traz hoje outros profissionais da área de prestação de serviços, profissionais autônomos, que estão se deslocando para essa área do Brasil. Por outro lado, isso tem um impacto muito grande, né?
Não só a questão da degradação do cerrado enquanto bioma, mas também, principalmente, sobre a questão da rede hídrica brasileira. A maior parte das bacias hidrográficas brasileiras tem cabeceiras na região central do país. Então, o manejo inadequado do solo, que algumas fazendas ainda fazem nessa área, está trazendo diversos impactos, não só lá na região do Brasil Central, mas em áreas vizinhas, por conta de assoreamento dos rios, de sobrecarga de sedimentos que estão sendo dispersados pela água, em função do avanço, às vezes, mal planejado da agricultura na região. Bateu o sinal, né? Acabou a nossa explicação. Eu espero que você faça um bom proveito do nosso vídeo e estuda aí, gente, tá? Daqui uns meses aí a gente se vê. Já estou com saudade de vocês. Tchau, tchau.